Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo Jesus, estamos aqui para podermos darmos sequência, ao nosso trabalho aqui de, de séries de mensagens, que estamos elaborando aqui no nosso canal no Ministério Opa. Eu até te peço, se você ainda não é inscrito no canal, faz a sua caridade aí, inscreva-se no canal. Você que está assistindo esse vídeo, todos que estão assistindo já de imediato, deixe o seu like, é muito importante para o canal. Sabe que esse canal aqui, ele trabalha de todas as formas possíveis, de todos os assuntos possíveis, seja ele bíblico, social e outros mais, se caso quiserem aí, você que ainda não pertence à nossa comunidade cristã, ao nosso lado, cristão, mas quer conversar sobre outros pontos, da sua de profissionais e assim por diante, é só nos chamar aqui, A estrutura não é uma estrutura de primeira classe, não, mas é feito com carinho, é feito com amor, com o coração, cumprindo o que Jesus falou, seja fiel no pouco, no muito colocarei. Então a gente vai aqui, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, fazer com que a gente desenvolva o trabalho do Senhor, a obra de uma forma bem geral mesmo, Que a gente não está aqui muito bitolado aqui na questão, tem que ser cristão, tem que ser bíblico, não, pode ser outro assunto também, tá bom? Ok? Olha, hoje vamos para a nossa série de mensagens, essa série de mensagens que estamos fazendo aqui, integridade apesar de tudo. Deixa eu abrir aqui a Bíblia já no livro de Jó, Estamos aqui falando sobre o livro de Jó. Então, você que está aí e ainda não participou ainda e hoje está pela primeira vez no canal, temos a nossa playlist, a gente já vai para 25 vídeos. No total, é claro, são 47, sendo que temos o capítulo 19, que nós fizemos duas partes, então vai para 48 vídeos agora, Então hoje está completando 26 vídeos, já está na playlist. Entra lá do início, se fosse você, entraria de imediato logo, começaria, até dar um stop aqui, e ia para lá, para poder a gente, para você começar desde o início, que é muito importante isso. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos para o nosso capítulo 25. Opa, deixa eu que o pneu está voando aqui. Capítulo 25, lição 25, do nosso trabalho sobre o de Jó, e o tema de hoje é a solução de Elifaz, A solução de Elifaz, e o capítulo está no capítulo 22 de Jó. Então, você quiser dar uma pausa agora e dar uma lida aí no capítulo 22 de Jó, já pode fazer isso imediatamente, e depois você entra no nosso comentário aqui, se quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, ou algum ponto aqui que às vezes talvez você quer entender melhor, e a gente vai procurar, de todas as maneiras possíveis, esclarecer para você. Lembra sempre que o nosso objetivo aqui, nesse canal, é justamente esclarecimento bíblico. Não estamos aqui pegando causa de ninguém, de denominação nenhuma, estamos aqui apenas por uma única razão, que é trabalhar no reino. Vamos lá? A introdução diz o seguinte: Elifaz segue o mesmo argumento de Zofar, acusando Jó de vários pecados que teria sido a causa da sua situação atual. De modo geral, os pecados das quais Elifaz o acusa são de natureza social e humanitária. A diferença entre o discurso de Zofar e este é que, por pior que seja, Elifaz propõe uma solução. Bom, eu queria só lembrar que, mesmo sendo as acusações de Elifaz, de Bildade e de Zofar, mesmo eles acusando Jó, de alguma forma a gente tira aqui algumas lições muito importantes. Deixa eu melhorar aqui, gente, que o negócio está voando aqui. Bom, agora melhorou. Mesmo que seja acusação deles, sempre você vai entender que existe uns fundos históricos. É claro que todas as histórias que nós ouvimos, e às vezes pessoas querem, de alguma forma, exortar outros,
tá ali trazer uma palavra para outros. Eu sempre estou aqui mencionando, vocês testemunha, que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós achamos que é verdade, ou que é verdade, mas que não é propício ou adequado no momento de você trazer esta verdade para as pessoas. Nem todas as verdades, lembra aqui, quero lembrar você que eu sempre tenho falado aqui, nem toda a verdade elas podem ser ditas. Né? Tem verdades que a gente pode, né, segurar um pouquinho. E, por exemplo, nós temos o caso de Natan e Davi, que ali existia uma verdade. Natan podia chegar justamente para Davi e já começar já, você fez isso, você fez aquilo, você cometeu esse ato pecaminoso, papapá, e Deus está... Né? Ele está dando a verdade. Mas Natan não, Natan, ele sabe ponderar a situação. Ele comenta com um caso, né? E depois ele diz que o homem ali, que tomou as ovelhinhas do homem pobre, era propriamente ele, Davi. E aquilo cai como uma luva e Davi entende a sua situação. Então tem que saber levar isso. É claro que isso aí é enviado ou é viável pelo Espírito Santo. É claro que você tem que ter uma comunhão, uma sintonia com o Senhor Deus, né? Por isso que toma muito cuidado, né? Porque eles aqui trazem verdades. Só que as verdades estão fora de contexto daquilo que já foi tratado no capítulo 1 de Jó, que foi aquela conversa entre Jó e Satanás, né? Então, eles estavam fora. Então, esse talvez seja o maior problema hoje daquilo que nós queremos achar que é verdade. Eu não posso julgar a outra pessoa por algum ato que ela cometeu, ou por uma passividade, ou por uma omissão, seja o que for, ou por situações que está vivendo. Eu não posso julgá-las, porque eu não conheço o coração dela. Talvez Deus conhece, Deus sabe o que está passando dentro. Então, a gente tem que andar não achando que nós somos o dono da verdade, que tem que falar mesmo. Não é assim que funciona, tá bom? São casos que a gente tem que sempre mencionar aqui. Vamos lá. Vamos para os nossos comentários aqui. O valor da piedade. Então aqui está no verso 1 até o verso 4. Poxa, sou da página aqui, rapaz. Deixa eu colocar na página aqui. Eu segurei a página, mas o que aconteceu? Saiu do capítulo 22. Então agora vai para o capítulo 22. Agora eu volto para cá. Agora sim, agora tá legal. Agora tá legal. No verso 1 a 4, né? Verso 1 a 4. Ele inicia a sua palavra questionando o valor que Deus dá para a piedade e a retidão humana. Ou seja, qual o interesse, o benefício ele teria com isso? A resposta implícita em seu argumento é de que Deus não tem nenhum interesse ou benefício com a virtude humana. Então, ele começa aqui fazendo alguns questionamentos sobre o valor de Deus. Outra questão, nós conhecemos os valores de Deus, né? E nós não podemos agora pegar esses valores que nós conhecemos e aplicar a pessoas, ou não aplicar a pessoas. Como eu falei inicialmente, ninguém conhece o coração. Jesus deixou uma coisa bem clara no capítulo 7 de Mateus: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Né? E deixou até uma sentença ali. Da mesma forma que vocês julgarem alguém, vocês também serão julgados. É um cuidado que temos que tomar. Por isso é melhor a gente não entrar nessa questão de julgamento, ficar na nossa, ficar tranquilo, tá bom? É muito bom fazermos assim. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta que ele faz aqui. Ó, a primeira pergunta que ele faz é fundamental para a tese principal do livro. Aqui está no versículo 2. Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Ou melhor, o homem pode ter algum proveito para Deus? O que você acha? Você acha que o homem pode ter algum proveito para Deus? Né? Aí fala assim, só se considerarmos as palavras iniciais do diálogo entre Deus e Satanás, a resposta seria assim: Deus tem um proveito. Mas só que ele faz, lembra aqui, vamos voltar novamente, eu fico retornando a esse ponto porque é importante. Ele faz, Bildade, Zofar, não sabia
não conheciam, não estavam cientes da conversa que teve entre Deus e Satanás. Você não está sabendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Como é que você vai afirmar algo na vida de alguém? A falar que alguém fez, que está acontecendo isso por causa disso? Não tem como dizer isso, né? É complicado. Por 2 vezes, Deus chamou a atenção dos seres angelicais para observar mais cuidadosamente a vida dos homens como Jó, né? Então, ali, segundo o testemunho de Deus, Jó era piedoso. Era piedoso. Para ele faz, talvez não. A segunda pergunta colide igualmente com a resposta, com a proposta do livro. Aí no versículo 3, fala: será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? E aí, o que você acha? Você acha que o Todo-Poderoso tem interesse para que você seja justo? Bom, dentro do contexto, a gente, claro, vai dizer que sim. Mas dentro da mente de Elifaz, parece que não, né? Elifaz fica fazendo algumas perguntas doidas aqui, né? Se considerarmos a resposta do livro, né? A resposta era sim. Ele tem interesse, e tem muito interesse, né? Então é por isso que eu gosto muito dessa ponte aqui que fala: por que Deus arriscaria aceitar a sugestão de Satanás de provar aquele que ele identificou como justo e reto? Nenhuma dessas coisas, na verdade, não teria valor se ele, Deus, não não entrasse nesse desafio com Satanás. Às vezes acontecendo isso. Às vezes a pessoa está passando por determinadas situações na vida, perdoe meu picarro, tá? Mas a questão né? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe como é que está o andamento dentro, no interior. Talvez até propriamente a pessoa, como no caso de Jó aqui, não estava ciente disso. Jó não estava ciente, nem Jó estava ciente disso. Jó estava passando por situações difíceis da vida dele, nem ele estava ciente que a situação estava grave, existia grave, que estava dando mediante uma conversa que teve ali que Deus teve com Satanás. E às vezes está acontecendo isso. Às vezes tem coisas que a gente julga as pessoas por... tá acontecendo isso com fulano por causa disso. Ele fez alguma coisa errada, pode ter certeza. Lembra que se você está entrando nesse julgamento, nessa questão, nesses méritos aqui que eu falei, você está dentro do caminho do entendimento de Elifaz, Zofar e Bildade. Cuidado com esse negócio de querer achar que as pessoas, achar que você é o santarrão, né? É assim que estava aqui esses 3 companheiros aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque de ficar querer determinar algo, julgar algo que você não está ciente. Na verdade, nós não estamos cientes de coisa alguma, né? A não ser que você esteja dentro de uma extremidade espiritual tão profunda com Deus que você pode fazer isso. No caso, aí vamos lá, no caso de Natã. No caso de Natã, ele tinha uma intimidade com Deus, então ele podia muito bem chegar ali para Davi e falar isso. Cuidado quando também você se julga a esse profeta. Gente, eu fico muito preocupado com tantas pessoas que querem se julgar tanto profetas e no final das contas eles caem na própria perna. Aquele não fala, não, serão julgados da forma que nós julgamos, né? Vamos lá. Aqui nós temos o versículo 17, o capítulo 7 Deixa eu botar aqui, irmãos. Jó, capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Cadê o capítulo 7? Está aqui, capítulo 7. E o verso 17. Né? Que é umas perguntinhas, né? Vamos lá, vamos observar essas perguntas aqui. Deixa eu colocar direitinho aqui. Está 19. Aí, aqui, ele faz algumas questões aqui. O próprio Jó questiona até aquilo que ele estava passando, né? Eu queria passar para você aqui agora. Vamos lá.
agora são as palavras de Jó. O que é um ser humano para que lhe dê tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e os pões à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dai-me tempo, pelo menos, para engolir a saliva. Né? A saliva. Então ele está falando aqui justamente sobre isso, né? Então ele tem que tomar, ele está dizendo assim, olha, me dá um tempo aqui, aqui, meu Deus, me ajuda. Tanta coisa acontecendo, não estou entendendo nada o que está acontecendo. Deus não permite nada que tenha propósito. Tudo para Deus é propósito. O capítulo 28, o capítulo 8 de Romanos, eu posso ler para você aqui agora. Estou aqui com esse aplicativo muito bom. Se vocês quiserem uma sugestão do aplicativo, eu dou para vocês aqui, é muito bom. Olha o que diz aqui, você já conhece, mas eu vou ler aqui, dentro do NVT, entendeu? Está aí dentro do NVT. Eu vou usar até uma linguagem de hoje e fica melhor ainda, né? Olha só, a linguagem de hoje, tá? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Deus tem um plano para conosco. Deus deu um plano para a vida de Jó. Deus tem um plano para a vida de qualquer um de nós. E esses planos vão executar dentro da sua vontade. O que está acontecendo na tua vida tem um propósito. Por mais que seja loucura, por mais que seja problemático, por mais que a situação seja bem aprofunda a adversidade, por mais que seja até mesmo a vista humana promíscua ou de coisa semelhante, né, não é motivo para julgar, mas sim para podermos sim entender que existe um propósito. Nada é fora do propósito de Deus. Vamos sempre entender isso, que é muito bom. Né? Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Quando Deus apresentou Jó pela primeira vez, a sua integridade foi a principal foco do seu comentário. No caso de Jó aqui, não tem como argumentar, não tem como dizer que ele estava vivendo assim, assado, porque Deus próprio testemunhou sobre a sua integridade. Agora, outra coisa também. Agora, o que é ser íntegro para Deus? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Né? Às vezes, aquilo que nós achamos que não é integridade, para Deus é. E aquilo que você acha que é integridade, para Deus não é. Bom, são coisas que só Deus pode responder. Né? É por isso que eu vou voltar novamente àquele ponto. Não vamos julgar. Não vamos entrar nesses méritos. Vamos lá para a terceira pergunta, né? Ele faz. E aí, Deus te repreende por causa do temor a Ele. Ironicamente, uma resposta para muitos do que está acontecendo com Jó. Se Jó não fosse uma pessoa temente a Deus, ele certamente não estaria sendo testado desta forma. Além disso, foi o temor de Deus que gerou em Satanás a acusação de que ele faria isso em troca dos seus bens e proteção sobre sua família. Portanto, ele faz, inconscientemente, toca não sendo o dilema envolvendo o teste de Jó. Então aqui, tem coisas, né, que é interessante, e os próprios acusadores, aqueles que estão apontando o dedo para você, estão praticamente sendo instruídos. Porque como eu falei no vídeo, não lembro qual foi a aula, a lição, o número, né, que a gente falou sobre isso, mas vocês podem acompanhar desde o início. Nós falamos sobre isso, que às vezes a questão de Satanás ali, do início, que ele fez, prometeu todas aquelas coisas acontecendo na vida de Jó, tanto ele faz como Bildade e Zofar, eles também foram instrumento de Satanás, porque a linguagem deles, ela principalmente personifica ou caracteriza aquilo que a conversa ouve lá. Aí, eu não vou aqui justificar isso, né? Mas pode ser que uma das coisas que a qual estão acusando você pode ser aquilo que Satanás está sendo cogitado lá. Né? Por exemplo, houve uma conversa entre
Deus, Satanás a teu respeito, e às vezes as pessoas estão vindo ao teu encontro, encontro para poder exatamente dar a entender que a conversa tem alguma coisa a ver com isso. Por isso que o livro de Jó é fantástico. É por isso que você deve estudar esse livro de Jó, por isso que estamos aqui conversando com você sobre esse livro, né? Esse estudo vai ficar na plataforma justamente para você rever e reassistir novamente esses vídeos. Eu, particularmente, gosto muito de assistir isso porque eu aprendo depois. Porque aqui a gente falando aqui, está aqui mais focado na lição que vamos trazer, principalmente naquilo que vamos trazer para a nossa vida. É claro que eu estou aqui e a minha mente está trabalhando sobre a minha vida também, né? E assim a gente vai por diante. Bom, vamos lá para o ponto número 2, as iniquidades de Jó. Aquilo que Zofar afirmou de forma indireta, Bildade o faz de forma direta. Ele acusa Jó de iniquidades específicas. Antes de listá-las, ele faz as qualificações como grandes e sem fim. Elas não são iniquidades acidentais e pontuais. Gente, eu fico fismado com isso aqui, verso 5 até o verso 9, né? É isso mesmo? Olha o que diz. Não é de fato que é grande a sua maldade, incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores de seu irmão e despojou-de as roupas e que estavam seminus. Você não deu água ao cansado, e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso, e só privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Ele está acusando Jó de todos esses pontos aqui. E o que me chama a atenção, né, que o livro em si, né, aqui ele fala que, olha, as grandes iniquidades apresentadas por ele faz serão melhor compreendidas quando tratarmos no capítulo 31 de Jó. Mas nesse ponto basta dizer que todos esses supostos pecados apontados são muito difíceis de serem comprovados um a um. Não tem. Se você for ler o contexto, isso aqui não tem nada a ver. É o que acontece hoje, as pessoas acusam você de algo que você não está fazendo. Né? E às vezes uma forma de você, às vezes, negar uma ajuda, aí já é ponto de partida para poder eles dizer que você é isso, que você é aquilo, outra vez está passando por causa disso. Gente, acontece ainda hoje. Mas sabe que essas cogitações, elas são vindas do mundo espiritual. Lá é entre Satanás e Deus. Só eles sabem. Eles conversam lá. Ou talvez Satanás está conjeitando algumas coisas contra você. E às vezes acontecem as coisas na sua vida e você não sabe por quê, mas tem ali as mãozinhas e tem pessoas que estão sendo usadas, né, como instrumento de Satanás para mostrar para você. Porque como é que você vai conhecer o mundo espiritual? Satanás ele é tão assim eficaz nas suas ações que ele vai mostrar para você onde está o problema. E aí ele mostra para você onde está o problema. É só você observar direitinho, né? Que são os detalhes. Cara, na diversidade, como aconteceu com o Jó e acontece conosco, é difícil você fazer essas ponderações. Não adianta, você não vai entender que assim, eu acho que está acontecendo por causa disso. Não, nunca vai acontecer isso. Né? Nunca vai acontecer isso. Né? Você não consegue absorver isso e entender isso. Mas uma coisa é bem clara, né? Está acontecendo. Né? Se você parar um pouquinho, aí você agora vai me escutar aqui, se você parar um pouquinho e procurar os detalhes de situações, você vai entender que tem alguma coisa a ver com aquela ação que as pessoas estão sendo usadas contra você. Esse dia eu estava pensando sobre isso, né? Vamos deixar de falar. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos para o segundo ponto aqui, agora, o terceiro ponto aqui. Razão do sofrimento de Jó segundo ele faz. Nesse trecho, ele afirma explicitamente
o motivo da calamidade de Jó. Agora o verso 10 ao verso 11 diz o seguinte: por isso você está cercado de laços, e repentinos pavor toma conta de você. Está submerso às trevas, por trevas, que impedem você de enxergar, e pelas águas transbordantes que o cobrem. Está aqui. Você está sofrendo porque você está, né, no mundo da iniquidade. Ele fica comportando a iniquidade de Jó. Gente, quem somos nós para apontar iniquidades e erro de outras pessoas? Vamos nós considerarmos que Jesus ensinou. Não vamos julgar. Não vamos apontar dedo. Vamos seguir a vida. Se eu estou conversando com os amigos sobre um ponto muito importante. Hoje eu estou aí estudando mais sobre a graça, me aprofundando mais sobre entender o que é a graça de Deus verdadeiramente, né? E estou ainda engateando ainda sobre isso. Mas uma coisa que eu entendi é que se eu tivesse a mente que eu tenho hoje sobre a graça de Deus, há muitos anos atrás eu evitaria muitas coisas acontecerem. Até comigo mesmo, né? Que às vezes existem consequências que a gente paga, né? Que a gente sofre por conta dos nossos erros, né? E se nós se entendêssemos a graça naquele tempo, provavelmente, isso é só uma coisa provável, são especulações, eu não teríamos passado por tantas coisas como passamos hoje, ou que eu já passei já. Então, é bom a gente analisar. Você está hoje vendo, vamos entender sobre isso. Vamos parar de querer andar segundo aquilo que nós achamos. Vamos entender mais a Bíblia. Eu estou aqui à sua disposição para podermos juntos, né, vivermos esses momentos. Né? Eu quero te ajudar. Eu estou aqui com esse canal aqui, trazendo não somente as séries, estamos uma terceira série para poder começar aí. Ela é muito importante. Eu quero te adiantar o tema da série Livres para Amar. Livres para Amar. E olha, esse é uma série que vai nos chamar muita atenção. Eu estou me preparando para poder dar essa série, preparando psicologicamente, estou me preparando espiritualmente, emocionalmente, para podermos trazer aqui essa série dentro de uma... até teologicamente estamos preparando, né, para isso. É por isso que a graça, entender a graça deste tema que estamos aqui para poder trazer para você aqui é muito mais importante. É por isso que eu estou me preparando para isso. E com certeza vai ser muita bênção para todos nós. Vamos lá. Vamos pular aqui agora, né? A propostas para a solução do problema. O cenário criado por Elifaz é tão exagerado que a solução precisa ser igualmente contundente. A proposta de Elifaz contém os seguintes passos. Olha só, a proposta... como eu falei, agora ele quer trazer uma proposta para Jó. Eu vou te ajudar, Jó. Te ajudar a resolver o teu problema. Acho que as pessoas... O problema é que nem ele sabia que Jó passava. Só Deus sabe. E a gente quer resolver problemas. Calma, já falei. Se eles parassem para ouvir mais Jó, se desse um ombro para poder Jó chorar, talvez ele seria mais indicado. O primeiro dele é reconciliação. Verso 21. Cadê o verso 21? Portanto, reconcilia-te com Deus e vive em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Ele estava aqui propondo para Jó uma reconciliação. É como se Jó estivesse desviando do propósito de Deus, dos caminhos de Deus, do conhecimento de Deus, da vida com Deus. Né? E às vezes, quantas pessoas não falam isso? Você está assim porque você desviou do caminho do Senhor, você não vai na igreja mais, né? Você não lê a Bíblia mais, você não ora mais. Quem disse para quem não ora? O que é oração? A pessoa acha que oração tem que estar de joelhos. Se eu não ver a pessoa de joelhos, se eu não ver a pessoa lendo a Bíblia, se eu não ver a pessoa, né, adorando a Deus, essa pessoa está fora. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. É lamentável a gente vermos pessoas assim ainda hoje. E tá aqui, ele faz. Reconcilia aqui com ele, rapaz. Né? Para viver em paz com ele, para que você possa viver bem. Assim, nessa miséria de vida, porque você está longe de Deus. Vamos para o número 2. Instrução. Verso 22.
Aceite a instrução que vem da boca de Deus e grande as palavras dele em seu coração. Só que aqui a boca de Deus, é interessante, no versículo 5, capítulo 5, verso 27, ele faz, eles já tinham feito um ponto de instrução que ele queria que eles entendessem da forma deles. A instrução, eu estou dando a instrução, você vai seguir. Se não for a minha instrução, não vai, você está fora. Capítulo 5, verso 27. Eis que isto já havemos inquirido. E assim é, ouve-o e medita nisto para o teu bem. Eu estou aqui falando para o teu bem, estou te instruindo. Isso no capítulo 5, verso 17. E aqui, ele de alguma forma ele dá aqui a entender, olha, você não é uma pessoa humilde para ouvir. Não é uma pessoa humilde para poder, então você está chamando de soberbo, na verdade aqui, não está aqui no ponto, mas eu entendo que você é um soberbo, rapaz, você não gosta de ouvir, você acha que está tudo bem para você, por que está essa vida miserável aí? Como diz a linguagem do meu amigo Silvio, né? Está tudo lascado por causa disso aí, rapaz. Cuidado, hein, mano. Vamos agora para o ponto 3. Agora, a outra proposta aqui é conversão, verso 23. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda, atenda à injustiça. Você está desviado, rapaz. Né? Você está desviado dos propósitos de Deus. Tem que retornar para Deus, rapaz. Você está aí desviado, não vai para a igreja mais. Está aí, situação assim, você está aí nessa vida assim, né? Até as suas posturas não são legais, né? Mas, papá, porque você está desviado. Tem que se converter, rapaz. A gente ouve muito isso, né? A gente toma muito cuidado com essas questões todas. A gente tenta, de todas as maneiras, querer justificar alguém vivendo numa situação adversa. Cuidado, né? A gente não tem ideia. Só Deus tem essa ideia. O mundo espiritual está cogitando talvez contra essa pessoa. Existe uma demanda e nós temos que ajudar isso. É por isso que nesse canal também, eu tenho no meu canal uma playlist sobre as armaduras de Deus. Se você entender cada ponto ali que deve ser aplicado na sua vida, que Paulo ensina, né? Você vai ver, você vai sair fora desses pontos aqui ele faz aqui. Vai sair fora dele. Entendeu? Então, você quer aprender a andar como cristão? Andar segundo a graça? Tem muito a ver, né? As armaduras de Deus tem muito a ver com a graça. Lá, é só você entrar lá, playlist Armadura de Deus. Tá aí no meu canal. Nesse canal mesmo. Para finalizar essa proposta aqui, santificação. Verso 23 e 24, né? Quem fala aqui? Ele, aqui no finalzinho, fala: se afastar das tendas da injustiça, lançar o pó, o seu ouro, o ouro de Ofir entre pedras do ribeiro. Vamos lá. As iniquidades das quais ele faz quer que Jó se afaste são mencionadas acima. E se elas, de fato, existem. Na verdade, não existe. A santificação proposta por ele faz seria, então, uma reconciliação dos seus deveres morais e comunitários por escrito na lei de Deus. Lembra que nós falamos aqui, nós descrevemos ele aqui, do versículo 7 até o versículo 9? Né? Então, ele começa a entrar nesse ponto. Ele enxerga, ele faz a vida de Jó dentro desse parâmetro. É onde nós enxergamos, muitas vezes, a vida das pessoas. E é onde temos que parar com isso. Eu vi como esse livro de Jó, ele é fantástico para nos ensinar. Bom, vamos terminar agora aqui, falando sobre o resultado esperado por Elifaz. O resultado projetado por Elifaz é de que Jó voltaria a ser o grande intercessor do seu tempo, aquele por meio de quem até aqui não é inocente ser levado por causa da pureza das suas mãos. A expectativa de Elifaz de que a oração de Jó voltaria a ser entendida parece apontar para um papel já consagrado dele
em seus dias antes de se tornar um motivo do riso dos seus amigos. Aqui dá a entender que Jó era este homem. Mas só que as circunstâncias, meus irmãos, elas tendem a nos afastar ou tendem a nos parar um pouquinho daquele empenho. Por exemplo, você que evangelizava muito, aí veio a diversidade, veio o caminho de cura na sua vida, você teve que parar. A você que fazia isso, fazia aquilo, tem que parar. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece. Né? E no caso de Jó, como é que ia fazer, gente? Ele perdeu a família toda. A família toda perdeu seus filhos, perdeu os seus bens. Como é que o homem agora vai interceder? Ele está precisando de intercessão. É o contrário, amados. Em vez de você ficar julgando as pessoas, intercede por elas, orem por elas, dobre os joelhos. Né? Mas não olhem julgando ele. Ó, Senhor, cura esse homem. Faz ele entender como ele faz. Que ele se converter, ele santificar. Não é isso, não. Vamos orar com empatia. Orar com coração. Pedir ao Senhor para dar discernimento até nas suas orações em terem de vida de fora. Agora, dando sequência ao nosso entendimento, mais tarde, Jó vai ser restabelecido. Aí sim, Deus vai fazer o que eles pedem oração para Jó. Né? No capítulo 47, no verso 7 a 9, a gente vai ver isso acontecendo. Gente, que essa lição de hoje sirva para o nosso crescimento espiritual. Às vezes, o livro em si, a gente pensa que a gente só pensa no livro nas lutas, na dificuldade de Jó. O livro tem, como nós podemos ver nessas 26 hoje, né? Está completando lições de vídeos. Nesses 26 vídeos, nós aprendemos que também, do outro lado, o lado de Elifaz, o lado de Zofar, de Bildade, também precisa, que talvez nós estamos também desse lado. Às vezes a gente só acha que estamos do lado de Jó, sofrendo, né, na dificuldade, mas tem muitas pessoas que também, talvez até nós, de alguma forma, estamos agindo como esses 3 companheiros aqui. Bom, querido, Deus abençoe. Hoje a lição foi também outra lição boa, né? Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem, para podermos dar continuidade aqui. Estamos quase terminando, né? De 48, agora são 48 vídeos que vamos ministrar aqui, no total, porque no capítulo 19 nós ministramos 2 aulas. Deus abençoe. Até a próxima conversa aqui.